quando nós pensamos em termos de consumo de energia, aqui nós temos uma tabela que mostra que nós temos um consumo de energia desigual no mundo. O consumo per capita de energia, por exemplo, na América do Norte, é em torno de 2 vezes maiores, por exemplo, que na Oceania. Mas quando comparamos, por exemplo, com a América Latina, podemos dizer que a América do Norte gasta em torno de 10 vezes mais energia por pessoa do que uma pessoa aqui na América Latina. Isso significa o quê? Significa que para nós chegarmos a um padrão de consumo deles, nós precisaríamos aumentar, com o mesmo tipo de eficiência, os mesmos sistemas de produção, 10 vezes o consumo de energia dos habitantes da América Latina. E aí vem aquele dado que a gente lançou lá no passado, nas aulas anteriores, sobre as 4,5 planetas que seriam necessários, do período de redução das reservas energéticas que nós teríamos. Isso significa que um trabalhador lá consegue produzir mais e por isso eles têm mais bens úteis, mas por quê? Porque eles usam uma grande quantidade de energia quando comparado com um trabalhador de outros países. E ao aumentar a capacidade do trabalho, como é que isso se processa? Vamos dar um exemplo. Eu sempre uso o exemplo da reta escavadeira, porque ele é muito legal. Se vocês tiverem que cavar um buraco de 2 por 2 de profundidade, quantos dias de trabalho um ser humano com uma picareta e uma pá vai levar? Quanto tempo de trabalho leva uma reta escavadeira? Porém, quanto de energia cada um vai gastar? A quantidade de energia vai ser diferente. Da mesma forma vai funcionar em relação à produção agrícola. Quando nós vemos, por exemplo, que um trabalhador, ao gastar mais energia lá, consegue produzir quase 70 toneladas de cereais, quando comparado com um trabalhador da América Latina que vai produzir aproximadamente 2 toneladas. Por que ele consegue produzir mais? Porque ele está usando mais insumos, ele está usando mais máquinas, ele está aumentando a sua capacidade de trabalho e a área agricultável que ele consegue processar. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que nós tenhamos uma produtividade de cereais em quilogramas por hectare diferente. Ao mesmo tempo que aumenta a produtividade por pessoa, aumenta também a produtividade por área, porque eu consigo usar mais insumos, eu consigo tornar o meu sistema de produção mais eficiente. Então, aqui, porém, vocês percebem que o aumento da quantidade de energia por área também é bem mais significativo, ou seja, em torno de 5 vezes mais energia do que, por exemplo, na América Latina. Contudo, quando nós olhamos a produtividade, vocês percebem que ela não aumentou cerca de 5 vezes. Significa que a produtividade não aumenta na mesma proporção que o consumo de energia. E aí depois nós vamos discutir um pouquinho sobre o que isso representa em termos de eficiência energética. Mas, em termos de constatações que esses dados nos permitem verificar, é que na falta de área, o aumento de energia pode representar uma oportunidade para elevarmos a produção. E o consumo de energia permite aumentar a capacidade de trabalho, e ao aumentar a capacidade do trabalho, fazer com que uma pessoa produza mais bem úteis para as pessoas. Contudo, esse aumento de energia não representa um aumento na mesma proporção da produtividade. Significa que eu aumento o consumo de energia, mas o aumento da produtividade vem um pouco abaixo. Significa que eu tenho o quê? Eu tenho uma perda de eficiência energética, consequentemente eu gero mais desordem pela mesma quantidade de ordem produzida. E aí nós vamos ter um cálculo da eficiência energética, que é quanto de alimento eu produzo por energia gasta. E aí nós vamos começar a verificar que quando eu aumento essa minha produtividade, por exemplo, eu diminuo a quantidade de quilogramas de alimento produzida pela mesma quantidade de energia. Embora lá eles produzam mais por área e por trabalhador, a quantidade de alimento produzida por quantidade de energia gasta é maior na América Latina. Isso significa o quê? Significa que se eu considerar a energia finita e que um dia eu vou ter escassez de energia, eu tenho que repensar sobre esse modelo produtivo adotado nos outros países. E aí depois eu vou mostrar alguns dados específicos sobre os sistemas de produção agrícola, quanto gasta cada um desses sistemas, inclusive com um estudo aqui da nossa região. Mas o que eu quero mostrar antes é que quando nós geramos todos esses problemas, nós estamos causando algumas anomalias, algumas desordens. E aqui nós temos, por exemplo, um gráfico que mostra a temperatura de março de 2020, comparado com um período histórico de 1880 a 1920. E nós vemos algumas anomalias de temperatura.
algumas anomalias de temperatura para mais e para menos. Quando nós falamos em anomalias, nós não estamos falando em um aquecimento uniforme da Terra, mas nós estamos falando num aquecimento desigual, e é justamente esse aquecimento desigual que pode trazer impactos significativos em termos de mudanças climáticas, uma vez que nós podemos mudar as correntes marítimas, podemos mudar as correntes de vento e, consequentemente, mudarmos os regimes de chuva e todo o clima do nosso planeta, principalmente afetando as nossas regiões. E aí, nesse caso, o Brasil é um país que gasta pouca energia fóssil. Vocês lembram que nós utilizamos muitas energias renováveis. Porém, nós somos um país considerado nos debates internacionais um vilãozinho. Por quê? Porque nós derrubamos muitas florestas para produzir grãos. E ao derrubar florestas, nós liberamos uma grande quantidade de carbono na atmosfera. E aí não adianta nós dizermos que os países desenvolvidos são os vilões, porque eles queimam muito combustível fóssil, quando nós também liberamos gigantescas quantidades de CO2 através da queima das florestas. E ambos os casos devem ser considerados dentro desse sistema. E, só para mostrar para vocês, aqui nós temos alguns dados que mostram como foi reduzindo-se a área de floresta na Amazônia. Então, nós tivemos uma redução das áreas de florestas, enquanto nós tivemos um aumento das áreas destinadas à agropecuária. E isso representa o quê? Representa liberação de CO2 na atmosfera e em grandes volumes. Então, um dos primeiros elementos quando nós precisamos pensar a agricultura é que nós não podemos mais derrubar florestas. Nós temos que nos tornar mais eficientes no uso das áreas que nós estamos. Mas ao mesmo tempo que nos tornamos mais eficientes no uso dessas áreas, nós precisamos também nos tornar eficientes no uso da energia para tornar essa produção mais eficiente, tendo uma maior eficiência. E aí, quando nós falamos, por exemplo, em termos de uso de energia e queimadas, aqui é só para mostrar para vocês que em 2019, quando nós tivemos um grande problema de queimadas na Amazônia, a nossa região como ficou, como ela foi profundamente afetada pela fumaça que veio até a nossa região. Nós tínhamos um ambiente assim durante o dia todo, inclusive causando problemas respiratórios em algumas pessoas que têm um grau de sensibilidade um pouco maior. Por quê? Porque as fumaças elas têm um fluxo igual ao que ocorre, por exemplo, com as chuvas. Significa que se a floresta amazônica é o local de evaporação da água que nos abastece aqui na forma de chuvas, também o regime de chuvas tende a ser afetado quando nós destruímos a floresta amazônica. Significa que derrubar a floresta amazônica vai afetar o nosso regime de chuvas e, consequentemente, nós vamos ter mais momentos de escassez hídrica. Vamos ter alterações climáticas e vamos gerar mais desordem. Desordem que não nos é útil. Nós queremos uma ordem de chuvas para poder planejar os nossos sistemas de produção. Da mesma forma, nós temos que pensar que sistemas de produção nós podemos adotar. Então nós vamos adotar sistemas de produção, por exemplo, com aração, gradagem, que libera o CO2 através da queima rápida da matéria orgânica, ou se nós vamos adotar sistemas de produção com aumento do estoque de CO2 no solo, que podem contribuir para mitigar os problemas ambientais. E aí aqui, por exemplo, só um sistema de produção, na medida em que nós alteramos o sistema de queima da cana para um sistema de corte da cana sem a queima. Claro que o sistema de corte da cana com a queima era muito utilizado quando o trabalho era braçal para eliminar animais peçonhentos e assim por diante, aumentar a produtividade do trabalho humano. À medida que nós vamos para um sistema de produção com uso de máquinas, nós conseguimos não queimar essa cana e, consequentemente, manter um estoque de CO2 no solo, e isso equivale a um volume muito grande de CO2. Olhem a diferença. Enquanto aqui nós temos uma liberação de 654 toneladas equivalentes de CO2, ou melhor, quilogramas equivalentes por ano, aqui nós vamos ter uma fixação de 1.183 quilogramas equivalentes de CO2. Ou seja, porque aqui vocês lembram que lá nos efeitos estufa, cada componente tem um efeito diferente, tá? E aí nós vamos ter uma diferença em torno de 1.800 quilogramas equivalentes de CO2 por ano, que aqui se mantém nesse ambiente, ou seja, simplesmente mudando uma técnica de produção. E da mesma forma vamos ter a necessidade aqui de reduzir queimadas, aumentar as áreas plantadas, por exemplo, de florestas, que vão contribuir para a fixação de CO2 e, consequentemente, reduzir esses efeitos. E aí nós vamos ter dois elementos que são bastante importantes,
que são os conceitos de mitigação e os conceitos de adaptação e que estão por detrás dos debates internacionais sobre mudanças climáticas. A mitigação significa que técnicas nós podemos utilizar para reduzir as alterações climáticas. Eu mostrei para vocês que o uso do plantio direto, que a redução das queimadas, são tentativas de nós reduzirmos a quantidade de CO2 que vai ir para o espaço, ou seja, tentando reduzir as mudanças climáticas que vão ocorrer no futuro. Elas já vão ocorrer, mas quanto menores elas ocorrerem, menores vão ser os problemas para nós, para a nossa vida na Terra. Ao mesmo tempo em que nós precisaremos nos adaptar às alterações climáticas. Nós vamos ter que mudar os nossos sistemas de produção. Se a temperatura elevar, se chover menos, o que isso vai afetar os nossos sistemas de produção? Vai afetar também outras dimensões da vida, mas em termos de agricultura, o que nós precisaremos alterar para que no futuro a nossa região continue sendo produtiva? Se parar de vir as chuvas da Amazônia, será que nós vamos ter água suficiente? Que tipo de adaptações vão ser necessárias? Como é que nós vamos dar conta de manter os nossos sistemas de produção mais elevados? Esse desafio da adaptação é um desafio que pode custar muito caro. Normalmente, os países desenvolvidos, que gastam muita energia e que têm muitas riquezas, estão dispostos a pagar para os países subdesenvolvidos para mitigar os problemas ambientais. Para quê? Para causar um menor problema para eles também. Mas o custo da adaptação das mudanças que já estão a ocorrer e que vão ocorrer ainda mais no futuro representarão um custo de adaptação muito grande, que nem sempre nós teremos recursos ou alternativas. E aí nós precisamos analisar em que medida a sustentabilidade agropecuária no uso da energia contribui ou não para nós termos uma sustentabilidade da vida humana sobre a Terra.